Olá, tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre a interpretação do exame anatomopatológico, tá ok? Eu vou tentar aqui. Esse é um assunto que já me pediram muito, a interpretação do exame anatomopatológico, porque às vezes gera muita confusão isso, né? E aí, por que é tão importante a gente saber, né, interpretar o exame anatomopatológico? Na verdade, o ponto de vista do cirurgião, do dermatologista, né, do médico que opera o paciente, porque muitas vezes a gente recebe o exame anatomopatológico e às vezes gera alguma confusão. Então, por isso que eu quis trazer esse assunto, porque eu via lá na residência que muitas vezes existia essa confusão. Eu via a residente interpretando de forma equivocada o exame, e aí acabava que o paciente conduzia o caso de forma equivocada muitas vezes, tá? Na verdade, então, como eu estava falando, a interpretação que eu vou fazer agora não é nem do ponto de vista do patologista, né? Do diagnóstico exatamente anatomopatológico, mas sim como conduzir os casos operados, principalmente de tumores malignos, né? Os carcinomas basocelulares, espinocelulares e melanomas, que a gente recebe tanto no consultório, né? No hospital onde você trabalha, na residência. Então, e principalmente se você trabalha num hospital em que não é você que fez a biópsia, não foi você que atendeu esse paciente inicialmente, você muitas vezes recebe o paciente para conduzir o caso e às vezes fica muito confuso como fazer daí para frente com esses pacientes, né? E na residência, o que eu percebia? Que muitas vezes o residente ele recebia o exame anatomopatológico e simplesmente porque ali estava escrito margens livres, então eu via o residente falando assim para o paciente: olha, a senhora já está tratada, viu? O seu tumor já foi retirado, então a senhora provavelmente está curada e a senhora está dispensada. A senhora volta o ano que vem. E muitas vezes a conduta que foi tomada nesse caso, nesse paciente, foi uma conduta diagnóstica. Muitas vezes foi feito um punch só. E a culpa não é do patologista, né? Porque o patologista ele simplesmente vai avaliar a peça, né? Ele não sabe se a sua conduta foi terapêutica ou diagnóstica, ele simplesmente vai avaliar a peça e dizer para você: a margem está livre. Não? Então cabe a você interpretar se aquele paciente está tratado ou não. Então o que acontecia? Então, às vezes o residente recebia lá um exame anatomopatológico, né, um anátomo com diagnóstico de CBC e margens livres. E daí, quando eu ia ver o prontuário do paciente, o paciente ele foi submetido a uma biópsia incisional. Ou mesmo que tenha sido uma biópsia excisional, é importante que a gente entenda que o paciente não está tratado. Então você tem a obrigação de ampliar as margens para esse paciente. Você tem a obrigação de reoperar, de reintervir, na verdade, não é nem reoperar, é de intervir e fazer o tratamento, né, para você oferecer a cura para esse paciente. Então, simplesmente no anátomo patológico estar escrito margens livres não te diz, não diz que o paciente está tratado, tá? Então é importante você interpretar adequadamente esse exame anatomopatológico, e por isso que eu resolvi gravar essa live para a gente discutir aqui. Então o que acontecia era isso: eu às vezes estava até passando no corredor e via lá o residente dispensando o paciente, e quando às vezes, sabe o que às vezes até acontecia? Muitas vezes a lesão estava lá, porque a biópsia foi feita uma biópsia incisional. Você olhava para o paciente, a lesão estava lá. Então, às vezes também a questão de examinar o paciente, né? Você olha lá, a lesão está lá e o anátomo está dizendo que a margem está livre, então tem alguma coisa que não está batendo. Então você precisa discutir com alguém esse exame, se você não está sabendo interpretar adequadamente aquele exame. Então, primeiro é importante examinar o paciente, né? A margem está livre, mas como que é? E assim, existem vários indícios de que aquele paciente não foi tratado. Por exemplo, a cicatriz decorrente daquele procedimento. Se é uma cicatriz que foi dado 1 ponto, 2 pontos, foi uma cicatriz pequenininha, é óbvio que esse paciente não foi tratado, né? Ou se você examinou o paciente, a lesão está ali, né? O nódulo está lá, aquela placa, né,
eritematosa, perolada, com telangiectasia, a lesão está lá, o paciente não foi tratado. Então, a primeira coisa que a gente tem que tomar de providência é examinar o paciente. Então, ver se a lesão está lá. Segundo, o tamanho da cicatriz decorrente desse procedimento. A cicatriz é pequena, uma cicatriz de 2 milímetros, foi dado 1 ponto, 2 pontos. O paciente não está tratado, não é? Então, a gente tem que a primeira conduta é examinar o paciente. E segundo, então, quando você está no seu consultório, por exemplo, como que eu faço no meu consultório? Eu escrevo ali, realizado biópsia incisional com punch de 3 milímetros, com punch de 4 milímetros, por exemplo. Então, quando eu receber esse paciente no retorno, eu sei que a minha conduta ela foi diagnóstica, ela não foi terapêutica, o paciente não está tratado, né? Então, é importante que você anote isso no prontuário. Porém, às vezes você trabalha num serviço em que não foi você que pegou o paciente a primeira vez, não foi você que atendeu na primeira consulta, não foi você que fez a biópsia do paciente. Agora você está atendendo o paciente, depois também da outra vez já não vai ser você, talvez vai ser outro médico, né, um outro residente. Então é importante que tudo esteja documentado ali, esteja escrito no prontuário, para que o próximo colega que atenda esse paciente saiba interpretar e saiba entender como que está sendo conduzido o caso, né? Então, primeira coisa, você escrever lá, você vai fazer a biópsia no paciente, escreva lá, realizado biópsia incisional, ou seja, você não retirou toda a lesão, você tirou um pequeno fragmento, né, intralesional, incisional, você tirou um fragmento dentro da lesão. E com o punch tanto que eu falei, tal, e a hipótese diagnóstica, a localização, de onde foi removido esse... Regina está falando, é uma patologista. Isso é fundamental, referir se foi incisional ou excisional. Exatamente, Regina. E a maioria dos médicos não coloca se foi, sabe? E vocês, patologistas, não têm obrigação de adivinhar, né? Vocês simplesmente vão analisar se as margens estão livres ou não, não é? Se o colega lá fez a conduta terapêutica ou apenas diagnóstica, não cabe a vocês definir isso, né? Mas só que isso é fundamental para o sucesso do tratamento, né? O patologista também sofre com isso. Olha lá, exatamente, o patologista sofre porque na hora dele dar o diagnóstico ele fica lá na dúvida. Gente, eu vou inferir sobre a margem, e aí, será que isso vai confundir lá o colega que está atendendo o paciente? De repente ele vai entender que o paciente já está tratado? Então, por isso que é importante nós que somos os cirurgiões, né? Então, é super importante isso, que você escreva no prontuário do paciente e que você escreva no pedido de anatomopatológico se você fez uma biópsia incisional ou excisional. Mas por que eu quis gravar essa live? Porque é possível você deduzir se a conduta inicial, se ela foi terapêutica ou se ela foi diagnóstica. E eu vou te dar aqui as dicas de como que você vai interpretar claramente se o paciente foi tratado ou não, né? Então, baseado nisso, não só se o patologista disse que as margens estão livres, você só vai levar em consideração se as margens estão livres se a conduta foi terapêutica. Se a conduta foi diagnóstica, você esquece a questão das margens, se elas estão livres ou não, tá? Vinícius, lembrando que na biópsia também deve conter na peça a pele sã, se possível. Exatamente. Então, isso é uma coisa que eu ia falar aqui. Quando você vai fazer, por exemplo, um fuso, eu gosto de fazer fuso, tá? E é sempre importante que quando você faz uma biópsia, que você ofereça uma peça generosa, né? A doutora Helena Miller, ela é dermatopatologista, foi minha professora na faculdade, lá na Santa Casa. Durante a minha residência de cirurgia geral, cirurgia plástica também, eu tive a oportunidade de discutir vários casos com ela, né, minha professora, e ela é atuante até hoje, e ela é professora convidada lá no Hospital Padre Bento de Guarulhos, na residência. Ela participa das reuniões científicas e ela sempre agrega muito, né, nas nossas reuniões. Eu tenho o maior prazer de lembrar dela aqui, eu tenho um carinho muito especial por ela. E ela sempre falava que é importante que a gente ofereça para o patologista subsídios para que ele faça o diagnóstico. Então, que você forneça um bom fragmento, Adriana, isso mesmo, maravilhosa, doutora Helena. Então, você tem a obrigação de fornecer subsídios para o patologista,
também fazer a sua análise, né? Então ela sempre dizia, me mandem fragmentos generosos. Então, sempre que eu podia, eu fazia fusos, mesmo fusos, elipses pequenas, né? Não precisa ser um fuso enorme. E quando eu faço esse fuso, você pode fazer o punch também, obviamente, mas quando eu faço o fuso, eu pego justamente aquilo que o Vinícius falou, a transição da pele sã, que é importante essa transição para o patologista fazer a análise. Então, eu estou fazendo aqui uma gravura, um desenho, para mostrar isso para vocês. Ó, imagine, hoje eu estou sem a lousa porque eu estou em casa, não estou na clínica, por isso eu vou ter que desenhar no papel. Então, aqui está o tumor, ó, imagine que aqui está o tumor. Então, eu sempre fiz assim a minha elipse, pegando tumor e pele sã, para que o patologista também tenha acesso a essa transição. Tá? Queria até que Regina falasse para mim. Ah, ela foi sua professora também, Regina, que legal. Regina, você que é a patologista aqui da live, me conte, é importante essa transição aqui? Isso sempre foi me falado na residência, que era importante para o patologista essa transição. E que a biópsia pegasse essa área do tumor e também pele sã. Né? Era até importante que você falasse aí para nós o quanto isso é importante. Então eu sempre fiz as minhas biópsias dessa forma, tá? Sempre fazendo fuso e um fragmento generoso, né? Para o patologista poder ter subsídios para fazer a análise adequadamente. E aí, ou faria esse fuso, como eu falei para vocês, ou eu fazia a biópsia excisional mesmo, porém sem margem. Por exemplo, numa lesão suspeita de um baso, eu poderia tirar toda a lesão, mas não faria então. Então faria aqui a biópsia removendo toda essa lesão, né? Se for um punch 5, 6, dependendo do tamanho da lesão, você consegue remover toda a lesão já num punch, né? Ah lá, a Regina falou isso mesmo, que ajuda muito a entender o processo. Como o Vinícius falou, você pegar essa transição entre o tumor e a pele normal, tá bom, gente? Por isso que eu sempre fiz o fuso dessa forma. E um fuso bom, um fragmento generoso. Ou tiraria toda a lesão mesmo, se a lesão for pequena, né, tiver uns 2, 3 milímetros, eu tiraria toda a lesão, né, ou através de um fuso mesmo, ou faria um punch 5, 6, e mandaria toda a lesão para o patologista, tá bom? Então, eu digo que a biópsia ela deve ser feita dessa forma, assim, um fragmento generoso. Ou faz a biópsia excisional sem margem mesmo, uma margem de 1 milímetro, ou faz esse fuso através de uma biópsia incisional, né, dentro da lesão, pegando um fragmento generoso com a transição do tumor e da pele normal. Bom, então, como eu estava falando aí para vocês, é importante que você não leve em consideração somente as margens livres ou não, quando você recebe o anátomo patológico. Então, se o paciente é do seu consultório, eu escrevo lá. Então, se eu vou fazer a biópsia, eu coloco biópsia incisional com punch 3, por exemplo, punch 2, 3, e aí mando para o patologista e coloco lá que a biópsia incisional no meu prontuário. Quando eu recebo o paciente, eu sei que eu simplesmente fiz um procedimento diagnóstico. Então, eu vou tratar o paciente no segundo tempo. Eu vou ampliar essas margens, tá? Mas nem sempre, se você está no hospital, você atende o paciente, você nem viu muitas vezes esse paciente, é a primeira vez. E o colega muitas vezes não escreveu, né? Ele simplesmente coloca lá que fez uma biópsia e você fica sem saber. Bom, e aí ou eu escrevo que eu fiz a biópsia incisional, ou eu já coloco lá, realizada a ressecção do carcinoma basocelular, da lesão suspeita, né? Descrevo a lesão com margem de 5 milímetros, por exemplo. Então eu já sei qual foi a margem que eu dei nessa cirurgia, né, e que eu fiz um tratamento curativo, que eu fiz um tratamento terapêutico. Então, quando eu recebo esse anátomo patológico, se eu sei que na primeira cirurgia, na cirurgia anterior, nesse procedimento anterior, a minha conduta foi terapêutica, aí sim eu vou querer saber das margens, se o patologista vai dizer para mim que as margens estão livres ou não, se elas estão comprometidas, tá certo? E qual margem estaria comprometida? Pois bem, imagine então que você recebeu lá um anátomo patológico e veio lá margens livres e você fala, gente do céu, e agora? Ninguém escreveu aqui se
se o paciente foi operado ou não. Será que eu dou alta para ele? Será que eu digo para ele que ele já está tratado, que ele tem uma grande chance de estar curado? Às vezes o residente ficava meio perdido. E aí qual é o caminho para você entender se a conduta foi diagnóstica ou terapêutica? Primeiro, então, aquilo que eu falei para vocês, a primeira coisa é você examinar o paciente. Gente, a lesão está ali, olha lá onde que foi feita a biópsia. A lesão está lá, então o paciente não foi tratado. A cicatriz que está lá é uma cicatriz de 2, 3 milímetros, o paciente não foi tratado. Você tem a obrigação de tratar o paciente, você tem a obrigação de realizar a ampliação das margens. Então, vamos lá. Então, primeiro, você examinou o paciente, viu a cicatriz muito pequena, ou você viu que a lesão está lá, então ele não foi tratado. Mas a segunda dica que eu dou, e isso é muito fácil, é claro, é muito fácil de você entender se o paciente foi tratado. Porque o patologista, ele descreve ali no anátomo-patológico o tamanho da peça. Ele descreve o tamanho da lesão e o tamanho do fragmento total. Então, se você... Olha, eu fiz aqui esse desenho. Se você... imagina aqui, ó, esse aqui é o tumor, tá? Muitas vezes eu faço uma ressecção circular. Por que eu faço circular? Porque, por exemplo, se for na face, eu tiro circular. Porque eu não sei em que sentido que o fuso vai fechar. Se vai fechar assim, se vai fechar assim, se eu vou ter que fazer um retalho. Então eu já não parto para o fuso. Porque se eu faço um fuso num sentido, obrigatoriamente eu vou ter que fechar daquele jeito. E às vezes aquilo pode causar um ectrópio. Então é melhor você fazer uma incisão circular e depois veja qual o melhor sentido de fechamento. E se ele não fechar, na hora que você dá o ponto, aquilo traciona a pálpebra e causa um ectrópio, você pode fazer um retalho. Né? E se você fez já um fuso, o defeito é muito maior. Então a elipse, o defeito é muito maior do que você fazer uma incisão circular. Então por isso eu começo com uma incisão circular. Imagina que o tumor esteja aqui, então você tem que dar 5 milímetros de margem, tanto na extensão de um lado, do outro, e 5 milímetros de margem na profundidade. Então, você vai fazer 5 milímetros aqui na profundidade, 5 milímetros na extensão, e é importante, quando você faz a incisão, ressecando aqui a margem profunda, que você não coma a margem nesse sentido. Então é muito comum, às vezes eu vejo residente operando, então ele faz aqui a margem, então faz circular assim, com 5 milímetros aqui, 5 milímetros aqui. Aí tira assim circular, depois pode fazer elipse. Se você sente que vai fechar tranquilamente, você faz a elipse. Então você vem e faz a elipse para o lado de cá e para o lado de cá e completa a elipse. Né? Faz um triângulo aqui, completa a elipse e parte para a margem profunda e cuidado para não comprometer aqui a margem. Como que o pessoal faz? E o que seria comer a margem profunda? Isso aqui, ó. Se você não faz essa incisão, essa ressecção de forma retilínea aqui, você faz assim ondulado, você acaba comendo a margem. Significa que você se aproxima do tumor nessas partes. Então, muito cuidado na hora de você levantar a peça para que a incisão ela seja retilínea aqui na profundidade, para você não comer a margem, tá certo? Então, como que você vai saber, então, quais são os indícios de que o paciente foi tratado, que a conduta foi terapêutica? Primeiro, esse fragmento ele tem que ter no mínimo 1 centímetro em todos os diâmetros, né, em todos os eixos. Por que ele tem que ter no mínimo 1 centímetro? Porque você deu meio centímetro para cá, meio centímetro para lá. Então já é 1 centímetro aqui. Então ele tem que ter nesse eixo 1 centímetro. E aqui ele tem que ter 5 milímetros. E aqui nesse eixo aqui, olha, ele tem que ter no mínimo 1 centímetro. Muito mais ele vai ter, porque ele vai ter 5 milímetros aqui, 5 milímetros aqui e mais esse tanto. Então, para que o fragmento, para que o paciente tenha sido submetido a uma conduta terapêutica, esse fragmento tem que ter no mínimo 1 centímetro de diâmetro. 1 centímetro. Se ele tem menos de 1 centímetro, é óbvio que não foi dada a margem de 5 milímetros, tanto para um lado, para o outro e nem aqui, né? Então, você examinando lá o anátomo patológico, o patologista vai dizer que existe aqui uma lesão que mede tanto. Então, você tem que somar. Se o patologista diz que essa lesão aqui, ela mede 5 milímetros, então nesse eixo aqui é preciso medir 1,5 centímetro, porque seria meio centímetro do tumor, mais meio centímetro para cima, meio centímetro para baixo. Então, teria que ter pelo menos 1,5 centímetro aqui, entende? E para cá, então, vai ter muito mais, né?
Então vai ter aqui 1,5, talvez por 3 aqui, não sei. Mas então, se você pega um fragmento que tem pelo menos 1,5 centímetro, tem pelo menos 1 centímetro, significa que o paciente foi submetido a uma conduta terapêutica. Só que ela tem que ter mais de 1 centímetro, né? Porque se a lesão vai ter o quê? Pelo menos 2, 3 milímetros. Então você tem que somar 1 centímetro mais o tamanho do diâmetro do tumor. Então se o tumor tem 3 milímetros, então tem que ter pelo menos 1,3 centímetros, entendeu? Então isso já são indícios de que o paciente foi submetido a uma conduta terapêutica. Então aqui vale a pena você avaliar as margens, né? Vale a pena você ver se o patologista vai dizer que sim, as margens estão livres, tá? E se aqui as margens estiverem livres, o paciente está tratado, tá bom? Então, é isso que gera muitas vezes a confusão. Então, o que acontece? Às vezes o residente recebia lá margens livres. Daí eu falava assim, mas você olhou direitinho o tamanho do fragmento? E aí o patologista coloca lá, fragmento, né? Você vê que é um fragmento pequeno, que tem lá 3 milímetros. Ele coloca lá um fragmento de 3 milímetros de diâmetro, que mede 3 milímetros. Gente, um fragmento que tem 3 milímetros, não há a menor possibilidade desse paciente ter sido submetido a uma conduta terapêutica. É óbvio que a conduta foi diagnóstica, então você precisa ampliar as margens, você precisa submeter esse paciente a uma cirurgia para ampliação das margens, tá certo? É essa a dica que eu vou dar para vocês. Então, é muito fácil de você entender se você vai ter que operar esse paciente ou não. Bom, e por que eu digo aqui que a margem ela precisa ser de 5 milímetros? Porque para carcinoma basocelular e espinocelular, que são os tumores cutâneos malignos, não melanoma, assim os americanos gostam muito de chamá-los, a margem cirúrgica, a margem de segurança preconizada é de 5 milímetros, que vai oferecer uma cura de 95%, tá? Então, e é importante vocês saberem que a conduta, o melhor tratamento para esses tumores é a cirurgia, né? Porque os outros métodos destrutivos, exatamente, Vinícius falou uma outra coisa interessante, que é você não biopsiar a ulceração, a área de ulceração. Porque a ulceração é a área de necrose tumoral. E vocês sabem por que ocorre essa ulceração? Porque o tumor ele tem um metabolismo muito acelerado, né? E muitas vezes a vascularização não consegue irrigar, não consegue fornecer o suprimento sanguíneo para todo o tumor, e ele tem um metabolismo muito acelerado. O que acontece? Ele começa a necrosar naquela parte que ele não recebe suprimento suficiente, e aí essa parte que não recebe suprimento vascular suficiente entra em necrose, que acaba se manifestando com ulceração. Então nessa área da ulceração é uma área de necrose tumoral. Então para o patologista é muito ruim fazer a análise nessa região. Então você deve evitar de fazer a biópsia na região da ulceração. Então é isso, quando você recebe o anátomo patológico e o fragmento é muito pequeno, o paciente não foi tratado e você precisa então ampliar as margens, ou não ampliar a margem, mas você precisa operar esse paciente oferecendo essas margens de 5 milímetros, tá? Então aqui, tanto na extensão, então dá 5 milímetros para baixo, 5 milímetros para cima, você pode tirar de forma circular. Depois você pode fazer o fuso, completa o fuso, se você sentir que vai fechar uma elipse ali, vai fechar, e dê 5 milímetros na profundidade. E cuidado para não comer a margem profunda, tá? Não se aproximar do tumor. O Carlos falou assim, essa margem de 5 milímetros CBC ou SEC é aplicável até que tamanho de lesão? Qualquer tamanho, Carlos. Seja um baso, que seja uma pápula, né? Ou seja um baso esclerodermiforme, grande, uma placa grande, uma lesão ulcerada, não importa, a margem sempre vai ser de 5 milímetros, tanto na extensão quanto na profundidade. E às vezes eu percebo que o médico fica com receio de fazer a margem profunda, mas é importante respeitar essa margem de 5 milímetros. Então, como que você faz? Eu peço que o meu residente, quando ele vai levantando aqui a peça, por exemplo, você tem aqui
quando o residente ele vai levantar a peça na margem profunda, então eu falo para ele, faça a incisão aqui, ó. Então você determinou que a margem profunda vai ser aqui, de 5 milímetros, certo? Nessa espessura. Então ele já incisou com a lâmina aqui. Daí você começa a levantar a peça assim, ó. Você pega com a pinça aqui e começa a levantar a peça. Então eu digo para ele, você vai cortando aqui. Para que não aconteça dele aproximar do tumor ou aprofundar demais a margem, eu sempre digo assim, visualize essa superfície, como se você estivesse no mar. Olha a superfície da água e começa a levantar a peça, sempre de olho nessa superfície, para que você mantenha essa espessura aqui, ó. Sempre você mantém essa espessura durante a ressecção. Então é fácil, você vai levantando o tumor assim, sempre de olho nessa espessura na superfície e vai removendo o tumor nessa parte inferior. Uma dica também que é interessante é que existe um plano avascular, né? De clivagem, eu falo, entre as estruturas. Então, quando você faz essa incisão no subcutâneo, você começa a levantar a peça, geralmente coincide com um tecido frouxo, tá? Uma fáscia, que você vai levantando, vai incisando aqui, sempre de olho na superfície, vai incisando e vai levantando a peça. E geralmente esse plano é um plano de clivagem, um plano avascular, que costuma sangrar bem pouco, tá? Exatamente, Regina. É difícil de estabelecer a margem clinicamente, viu? No esclerodermiforme. E esse tumor ele é um dos mais agressivos, né? Do vaso celular, do subtipo mais agressivo. Esse, o esclerodermiforme, micronodular. Então é muito difícil, sim, você estabelecer, visualizar a margem, né? Clinicamente. Então é importante a gente tomar bastante cuidado nesse sentido, viu? Mas com o tempo você vai percebendo. E o esclerodermiforme também é uma das indicações, não todos os tumores esclerodermiformes, mas seria uma das indicações de cirurgia micrográfica de Mohs, né? Em tumores recidivantes, tumores maiores que 2 centímetros, em localização em áreas nobres, né? Como pálpebras, às vezes nariz, né? É que a cirurgia micrográfica de Mohs é uma cirurgia de exceção, porque nem todos os pacientes têm acesso, né? Às vezes a gente encaminha, o paciente não consegue entrar lá no serviço e muitas vezes retornava para mim lá na residência 1 ano, 2 anos depois, né? Tentando entrar lá para fazer a cirurgia de Mohs, não consegue e acabava retornando para a gente com o tumor às vezes muito grande até, né? Isso era bastante triste. Uma coisa que eu queria falar para vocês aqui é o seguinte, de como a gente deve marcar a peça. E por que que isso é importante, tá? Marcar a peça cirúrgica para o patologista. O que que acontece? Então imagina aqui, ó, se você tirou o tumor nessa região aqui, eu falei daquele jeito lá, vamos tirar de forma circular. Então você vai dar 5 milímetros de margem e vai tirar de forma circular. Se você vai fechar essa ferida operatória, transformando essa incisão circular numa elipse assim, então a incisão final, a sutura final vai ficar linear, né? Então, nesse caso, não haveria a necessidade de você marcar a peça. Marcar a peça, o que eu quero dizer com isso? Vou pegar aqui esse desenho, lembra daquela peça lá inicial que eu falei de como fazer a biópsia? Então você tirou aqui tumor, você fez uma biópsia excisional, tirou todo o tumor, ou você tirou então com a margem de 5 milímetros, né? Então a peça vai assim para o patologista, vou desenhar aqui. Então a peça vai dessa forma aqui, o tumor com a margem, e você vai mandar para o patologista esse fragmento circular. O que acontece? Se você conseguiu fechar como um fuso, fez o triângulo inferior, o triângulo superior, e é importante mandar para o patologista esse triângulo superior e o inferior também, para ele avaliar se ali tem tumor ou não. Mas é importante que você marque a peça, se por acaso você teve que fazer um retalho ou um enxerto. Se você suturou primariamente assim, então fez circular, aí tirou o triângulo superior, o triângulo inferior, e a sutura ficou linear, não haveria necessidade, na minha opinião, de você marcar a peça. Marcar a peça significa determinar qual o ponto, por exemplo. Então aqui, olha, eu marcava a peça com esse ponto aqui, eu dava um ponto aqui. No início, antigamente, nós marcávamos o ponto aqui e colocávamos assim, ponto igual a 12 horas. 12 horas não, perdão, ponto igual a norte. E isso gerava uma grande confusão, por quê? Aqui marcava o norte, daí de repente a margem estava comprometida aqui. Aí o patologista tinha que ficar escrevendo lá se estava a leste, oeste, noroeste, sudeste, isso gerava uma confusão.
Tá? E aí, inclusive, quem trabalhava lá com a gente na época era o Dr. Antônio Tebcherani, né? Patologista também maravilhoso. Ele ficou com a gente durante muito tempo, por mais de uma década lá, trabalhei com ele. E ele que fazia análise de todos os nossos anatomopatológicos. Aliás, aqui cabe um agradecimento a ele. E, inclusive, ele fez análise de todas as minhas peças da minha tese de mestrado, que foi o estudo da queilite actínica, que eu fazia vermelhectomia. Em 34 pacientes eu fiz uma análise comparando duas técnicas, então cabe aqui meu agradecimento. E também por todos os anátomos que ele fez enquanto a gente trabalhou lá no hospital, né, porque depois eu me aposentei. Então foi com ele que a gente determinou que essa marcação aqui, desse ponto, nós determinamos como 12 horas. Por que 12 horas? Você coloca como um relógio, 12 horas. Porque depois fica muito mais fácil para o patologista dizer para você qual margem está comprometida. Porque ele pode dizer, está comprometido às 3 horas, às 6 horas, às 5, às 9, né, às 10, às 11. Então fica muito mais fácil para o patologista te indicar aonde está comprometida a margem. Mas enfim, o fato de você encaminhar para o patologista uma peça circular, não obrigatoriamente seria necessário você marcar a peça aqui como 12 horas. E por que? Em qual situação que seria interessante marcar como 12 horas? Quando você tiver que fazer um enxerto ou um retalho. Por quê? Imagine que você tirou aqui circular e você teve que fazer um retalho, por exemplo, de avanço, né? Então a cicatriz final ela vai ficar assim, né? Um triângulo assim. E aí o patologista vai dizer para você assim, olha, a margem veio comprometida, viu? Às 3 horas. Então aí você vai ter que fazer uma análise, você vai ter que pensar, raciocinar como que você fez a cirurgia para você determinar em qual ponto que você vai reabordar o paciente para ampliar essa margem que está comprometida. Então, olha só, não é o fato do fragmento ser circular pura e simplesmente, mas sim a forma como você reconstruiu depois. Se você fez uma reconstrução com um retalho com enxerto, é importante porque a cicatriz final você deixou aqui no retalho, por exemplo, de avanço, você deixou uma cicatriz triangular. Então o patologista vai dizer para você em que local que a margem está comprometida e você vai definir onde que você vai ampliar a margem. Se essa incisão foi circular, você mandou a peça circular, mas você testou lá e aquilo fechou primariamente, ficando uma cicatriz linear, não vai ter necessidade de você marcar a peça, para o patologista dizer, está comprometido às 3 horas ou às 6, por exemplo. Por quê? Porque quando você tem uma cicatriz linear e o patologista diz que a sua margem está comprometida, você obrigatoriamente terá que fazer uma ampliação de toda a margem, né, de toda a cicatriz. Então você vai fazer uma nova cirurgia, um fuso nessa cicatriz remanescente. Então aí sim você vai dar de novo 5 milímetros de margem para cá, 5 milímetros para cá e fazer uma nova elipse para ampliar a margem desse baso ou desse espino, né? Então, se a sua cicatriz foi linear, não há necessidade de você marcar a peça. Agora, se você fez a reconstrução, então, como eu falei aqui para você fez aqui você ressecou circular e fez o retalho de avanço. Então ficou remanescente uma cicatriz triangular. Aí você vai ter que estudar lá, o patologista vai dizer, está comprometido às 3 horas. Aí você vai ter que estudar aonde que é 3 horas, porque aqui você deformou tudo. Você avançou um retalho, você fez uma transposição de retalho, então uma rotação de retalho. Você vai ter que fazer um raciocínio reverso, entende? Você vai ter que fazer o caminho de volta, imaginando que o retalho voltando para o seu sítio inicial, como que era o defeito aqui, aonde que é que a margem está comprometida que o patologista está dizendo. E aí você vai ter que voltar lá e fazer a sua ampliação da margem. E se for um enxerto? Então você tirou circular aqui, por exemplo, tirou um enxerto de pele retroauricular, colocou o enxerto aqui. Então você ficou com uma cicatriz aqui circular, exatamente do tamanho do defeito da peça que você mandou para o patologista. E aí se o patologista disser assim, a margem está comprometida às 3 horas, então você vai ampliar aqui, né? Ou está comprometida às 9. É que essa imagem para vocês ela é contrária, tá bom? Mas imagine que ele diz assim, olha, a margem está comprometida às 6. Então você vai ampliar aqui embaixo.
ou está comprometida aqui às 9, ou às 3, ou às 11, sei lá. Então você vai fazer a ampliação só naquele ponto que o patologista indicou, tá bom? Não sei se ficou claro. Eu acho que foi possível entender, né, gente? E aí, no melanoma, só dando uma pincelada em melanomas, lembrando, gente, que a biópsia para lesão suspeita de melanoma é sempre uma biópsia excisional com uma margem mínima de 2 milímetros, tá? Você vai mandar essa peça para o patologista e ele vai ele vai medir a espessura de Breslow. E aí, baseado na espessura de Breslow, é que você vai fazer a ampliação. Então, você não vai tirar uma lesão suspeita de melanoma já com margem, tá? Porque isso é uma pergunta muito frequente aqui. Eu posso já dar a margem de 5 milímetros lá para o melanoma? Não. Você vai fazer uma biópsia excisional com margem de 2 milímetros e o patologista vai determinar se é um melanoma mesmo e qual a espessura de Breslow para esse melanoma, e baseado nisso você vai fazer a ampliação ou a pesquisa do linfonodo sentinela, tá? Mas só lembrando que para o melanoma você tem que fazer a biópsia excisional com uma margem mínima, tá bom? Não vá partindo já para uma margem extensa, não. Então, acho que é isso. Queria agradecer aqui a presença de todos. A Michele. Nesses casos em que distorce o retalho, o ideal é a análise com o patologista no transoperatório? Não, Michele, não precisa. É importante? Não há necessidade. Porque a gente não vai conseguir ter um patologista em sala, né? É muito difícil, mesmo para a cirurgia micrográfica de Mohs, você imagina, é uma cirurgia longa, né? Que demora muito tempo, né? Às vezes demora 5 horas ou mais. Eu não faço Mohs, mas eu sei que é assim. É uma cirurgia muito longa, muito cara, né? Porque precisa ter o patologista ali. Não é todo hospital que tem, tanto que aqui em São Paulo são pouquíssimos hospitais que têm esse serviço, né? Não é muito fácil. E aí não tem como a gente ter o patologista lá em sala. O que acontece? É importante que você... Mas depois também você se habitua, sabe? Eu fazia isso muito com os residentes. Então, por exemplo, era muito raro da gente ter margens comprometidas. Mas quando acontecia, num retalho, por exemplo, então, às vezes o tumor estava aqui, na asa nasal. Então, a gente fez muitas vezes um retalho de transposição daqui, do sulco nasogeniano, para a asa nasal. E aí o patologista diz assim, olha, a margem está comprometida a tal horas, por exemplo, a tal hora. Então, eu falava para o residente, aonde que nós vamos ampliar? Então, era necessário a gente imaginar, você voltar com o retalho para cá, imaginar na sua cabeça, tá bom? Voltar com o retalho para cá, aí vai ter lá o defeito circular inicial, e você vai dizer, então a margem está comprometida nesse lugar, mas depois nós transpusemos o retalho. Então, muitas vezes, aquela margem comprometida naquele ponto, ela foi transposta para outro lugar, ela foi desviada, né? Foi distorcida exatamente a anatomia, o local. E é possível você determinar onde está esse local que inicialmente era aquele ponto que o patologista disse, ou seja, onde que, sei lá, se ele disse que 3 horas está comprometida, hoje você consegue dizer, 3 horas, hoje é nesse local aqui, porque transpôs o retalho, então 3 horas subiu para cá, e a gente vai e faz ali a ampliação das margens, tá bom? Mas, gente, então, queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Me mandem direct com sugestão de lives para a gente conversar aqui, para mim vai ser muito bom, tá ok? Me sigam também no YouTube, lá eu tenho bastante conteúdo, lá é Dr. Ed Wilson Rossoy, no Facebook, cursos de cirurgia dermatológica, tá ok? Pessoal, obrigado, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.